Oi, gente, eu sou a Amanda Serra, eu trabalho na área de comunicação da Pluxee Brasil e hoje a gente vai falar sobre geração Z no mercado de trabalho. E para debater esse assunto conosco, temos dois convidados, que são Roberto Sachs, que é fundador da Rock Ensina, uma startup de RH, e mestre em conflitos de gerações. E Denise Brito, nossa gerente de comunicação interna e de diversidade na Pluxee Brasil. Bem-vindos! Obrigada. Obrigado. Bom, geração Z, todo esse conflito de gerações, é o assunto que predomina no LinkedIn, nas redes sociais. E eu acho que a gente pode começar esse bate-papo explicando o que define essa geração Z, quais são as principais características e o que diferenciam, né, as gerações anteriores, especialmente no contexto profissional. Então eu começo com você, Roberto. Obrigado pelo convite, ótima pergunta. Geração Z, em relação às outras gerações, a geração da ansiedade e do uso voraz da tecnologia, né? São duas características muito marcantes. Podemos mapear no mercado de trabalho, talvez, características como a busca, né, pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mais aguçada talvez que outras gerações, numa ideia talvez mais exponencial, né, do trabalhar para viver e não do viver para trabalhar das antigas gerações. Então existe esse componente que o trabalho é um agente da vida, mas ele é compartilhado com outros desejos e propósitos, e que a perspectiva da própria carreira individual, ou seja, a ideia de você ser uma marca, um você S.A., ganha muita força, nessa ideia de que projetar-me, aparecer, ter visibilidade vale tanto quanto apenas a carreira profissional. Então eu começo a ter também essa ideia de que o trabalho, como ele aparece para o público, como eu apareço como marca, como um branding próprio, ganha mais força, né? E talvez colocar nessa abertura, já que a gente vai ampliar esse debate, a questão da busca pela praticidade. A inteligência artificial, se a gente classificar o ano 2025, já ela origina a geração beta. Então nós estamos já no marco geracional número 6, se a gente considerá-la do início até aqui. Veteranos, boomers, X, millennials, Z e agora inaugura beta, nesse ano. Então é a geração que já acelera essa ideia de simplificar o que as outras gerações deixaram muito complicadas. Essa ideia de sobrar mais tempo para eu curtir mais coisas. O que também, né, é uma contradição num mercado extremamente ainda conservador, que tem regras boomers muito impostas, mas essa é um ideal, é um desejo, e é isso talvez está causando alvoroço, e aqui estamos debatendo isso, né? Denise, e você ali, como gerente de comunicação interna, cuidando da área de diversidade, você tem um time muito diverso, né? Com geração Z, Sim. boomers e millennials. E millennials. Como que se dá essa troca dentro do contexto profissional? Bom, eu acho que uma coisa que é muito comum entre as gerações, e aí o Roberto pode se estender aqui um pouco mais, é realmente essa busca por ser muito bom, por ser adequado ali àquele ambiente ou àquela situação. E eu vejo bastante essa característica na geração Z. Eles estão realmente em busca de ser algo além, né? Que não é incomum para minha geração, que é millennial, mas que eu acho que tem um pouco mais, né? Os propósitos são um pouco diferentes, o que eles buscam é um pouco diferente, e essa interação, para mim, ela é muito rica, porque é aquela coisa do eu aprendo muito com eles, talvez um pouco mais do que eles aprendem comigo, e essa flexibilidade, sabe, de poder conviver com eles ali no dia a dia, eu acho que é o que torna o ambiente realmente diverso, porque não é só ter a geração Z, né? Eu acho que é você conviver, ser flexível e absorver o que eles trazem de bom pra gente também. E pensando em negócios, Roberto, o que essa troca traz ali de gerações? 27% dos jovens de geração Z vão ocupar esses postos de trabalho já em 2025, quando a gente está falando mundialmente. Então, pensando nessa troca de trabalho e nessa troca de experiências, o que isso traz de valioso para o negócio mesmo, para a empresa, para o ambiente corporativo ali, e quando a gente pensa em ganhos? Então acho que um tema que já foi abordado aqui, vale destacar, é que de todas as gerações do ambiente de trabalho, é essa que traz maior prevalência de diversidade. Então, se há uma diversidade
o perfil do colaborador, né, de todas as origens, está presente nessa geração. É a geração que tem mais prevalência e diversidade de todas as outras anteriores. Então, isso já tem um componente novo, um ambiente de trabalho com mais pluralidade. Então, acho que essa é uma palavra que a gente pode usar aqui, e essa é uma coisa inédita. Então, quer dizer, é algo novo para o mercado de trabalho que, se você olhar outras gerações, tinham características muito marcantes, muito polarizadas. Então, hoje você tem mais essa pluralidade do aprendizado e da troca de diversas etnias, origens, classes sociais, o que promove, né, uma troca e possivelmente também aí um ambiente que forma mais esse aspecto social. Lembrarmos aqui que a empresa é um agente social na formação também das pessoas. A gente considera na Rock Ensino Startup de RH 3 grandes estágios, né? Família, escola, educação até o trabalho. Então o trabalho tem esse elemento dessa inserção social, né? Então, como é uma geração jovem, ela está chegando nesse momento numa fase ainda, obviamente, de idade inicial na carreira, e com o impacto de 5 anos atrás, que nós não podemos ignorar, porque existe, né, o impacto da formação psicossocial e emocional, da privação da socialização que eles tiveram na pandemia há 5 anos. É a primeira vez que os Zs, do ponto de vista de perspectiva, né, isso os estudos fora apontam, começa a usar a ideia de palavra carreira. Então, é a primeira vez que eles têm a perspectiva de como eles podem ter uma previsibilidade de fazer planos, coisas que há 5 anos eles não tinham, até 3 anos talvez. Havia muita angústia e medo, e agora isso existe. Então, do ponto de vista de negócio, vou pegar dados da Rock Ensina que são importantes aqui para a gente trazer, né, dentro da startup. O que a gente tem percebido é que o primeiro ano do Z no mercado de trabalho, ele é determinante para a conexão e vínculo. Então, se tem um período que você deve dar muita atenção, fazer integrações e trazer ele para perto, é o período inicial. Porque é como você disse, eles têm uma preocupação grande com o propósito. E visando praticidade na vida, eles estão achando artimanhas de falar assim, eu consigo escolher porque eu estou sustentando a minha vida com mais parcimônia, eu troco o carro pelo Uber, né? Eu uso artifícios para eu economizar mais, para poder fazer escolhas me amparando maior. Então você tem esse aspecto, né, entre a relação deles, né, com o ambiente de trabalho, de buscar essa simplificação, essa praticidade das coisas para se proteger. Então, o primeiro ano ele quer ver, de fato, se ali há uma conexão de propósito, de valores e até aí sim, de possibilidades de crescimento e carreira para esse vínculo. Então, a gente nota que o primeiro ano, o número de Zs que abandonam o emprego no ecossistema onde estamos e atuamos, ele é maior do que depois de um ano. E a previsão média de carreira para eles, ou seja, um período de longo prazo, que seria para um baby boomer passar 20, 30 anos, o deles já encurtou para 3 anos de perspectiva. Então, se a gente falar em negócio, aproveitamento e resultado, é muito importante que as lideranças atuais compreendam esse novo movimento, essa nova visão do trabalho deles, para que você consiga fazer eles terem um nível de comprometimento maior do que aquilo que realmente eles podem prever no início de jornada. Então, esse é um ponto. E vou trazer mais um dado que pode ajudar a gente aqui, porque esse já é um dado global, mundial, não é específico de geração. Mas tem duas informações. Uma, Brasil, que diz que no ambiente de trabalho, hoje o nível de engajamento de quem não é líder está em torno de 40%. Então, 60% dos profissionais não estão engajados no ambiente de trabalho, todas as gerações. E no nível de liderança, 60% estão engajados, 40% não. E no mundo, 77% não engajados, 23% engajados. Então, a gente tem um problema sério da própria relação do ser humano com o trabalho. O que essa geração também evidencia, né? O trabalho na vida humana é uma coisa relativamente nova, nesse modelo que a gente atua hoje. Deve ter aí 60, 80 anos desde os boomers, que a gente formatou o trabalho em departamentos e criou essa estrutura. Então, esse componente disso virar resultado em negócios passa muito por isso. Agora, na nossa perspectiva, no nosso entendimento, na startup, onde 50% do ecossistema onde a gente está é a geração Z, a produtividade, pelo menos do time que está mais próximo à Rock Ensina, que a gente usa esses elementos de como se comunicar ou lidar com o propósito deles, o engajamento e a resposta tem sido muito boa. Então, é esse elemento de ressignificar, talvez, a forma de fazer RH, liderar e se comunicar com eles. Em contrapartida, e explicar a eles que eles não são inéditos. Existem gerações que vieram antes e elas se basearam em valores mais sólidos, conservadores e ainda estão no poder. Ou seja, o capitalismo, na sua estrutura, vai sempre cobrar, é preciso entregar. Então, a ideia do sucesso vir antes do trabalho, só no dicionário, né? Porque na prática da organização, ainda esse mecanismo é muito prevalente. Então, a gente explica isso para eles. Se você quer elevar,
trazer, você tem que entregar mais do que o combinado. Ainda a estrutura, ela ainda é formatada nessa sequência. Então, é essa combinação. No final, nós estamos falando de pluralidade de novo. Como aprender com regras conservadoras que ainda imperam e, ao mesmo tempo, como trazer essa pluralidade, diminuindo esse estigma que hoje é muito grande também sobre os estereótipos, os extremismos, que atrapalham o próprio estudo geracional. Ótimo você trazer esse ponto sobre estigmas e estereótipos, porque tem um estereótipo que é muito comum, e aí eu como millennial, a Denise também, com certeza a gente já deve ter usado isso para se referir à geração Z, que são os nascidos entre 1995 a 2010, que é, nossa, essa geração Z, eles não querem saber de trabalhar, eles não querem saber da carteira assinada, eles não ficam até mais tarde. E aí, justamente, porque eles perceberam muito antes da nossa geração que, tipo assim, eu não quero ter um burnout, a minha vida pessoal é muito importante. Então, assim, como que a gente também faz, a gente retira esses estereótipos pra não achar que, tipo assim, não é que eles não querem trabalhar, mas talvez modificar essa forma de trabalho, esses propósitos, pra que a gente consiga também atrair eles, para que eles queiram cargos, inclusive, de liderança no futuro. Porque se eles vão ocupar 27% já do mercado de trabalho mundial vai ser ocupado por essa geração, então daqui a um tempo a gente vai ter eles na liderança, ou não? 2030 ele já se torna a segunda força maior força de trabalho hoje, millennials, geração Y, né, nascidos entre 80 e 95. Os millennials hoje têm o desafio, de fato, de estar preparando melhor essa liderança. Se tem alguém assim na chancela de assumir uma responsabilidade, né, que agora se torna mais complexa, é como lidar com os Zs, né? Isso está passando muito pelo papel dos millennials. E a X tem um estudo no Vale do Silício, que tem sido chamado de Revolução Prateada. A X tem ido bem na gestão de startups lá no Vale do Silício, que tem tido mais sustentação e ganho de negócio, ou seja, passou efeito de bolha, viveu crises e conseguiu perdurar. Foram estudar, né, então saiu um artigo no New York Times que explicava que empresas lideradas por X, lá especificamente, estavam tendo um desempenho de resultado, de sustentabilidade, de ROI, de retorno e sobrevivência maior do que outras gerações liderando. Então, tem elementos aí, eu acho que tem coisas que o X está fazendo bem, o X só para caracterizar, né, nascidos entre 65 e 80, então hoje está com 45 a 60 anos, ele é talvez por ser também uma geração de transição do meio nessa história, né, da pluralidade geracional atual, ela herdou talvez o conservadorismo do sucesso e do workaholic, certamente dos boomers e veteranos, mas ela já trouxe elementos da própria digitalização, o computador, o videogame, a cultura pop, ela vai ali, a indústria vai se fortalecendo para acelerar a partir dos milênios. Então aí talvez tenha um entendimento disso, os milênios vão ter que herdar isso para fazer a geração Z uma transição com mais eficiência no resultado. Agora é óbvio, um Z hoje que esteja aí perto dos 30 anos, né, porque muitos deles já estão o Z mais velho, vamos colocar assim, ele de fato já está entrando no segundo ciclo de carreira, na Rock Ensino divide a cada 10 anos os grandes ciclos, né, e nesse segundo certamente ele vai ter que abarcar esse papel de lidar com o Z mais novo, que pode ser uma diferença de 10, 7, 8 anos, mas já há um abismo geracional na própria geração. A própria geração Y dos milênios foi dividida em dois marcos, porque já se sabe, o millennial mais velho tem características e o mais novo já tem algumas mais perto da Z, e na Z você já tem um intervalo geracional entre eles. O que você vai notar na Z mais velha, talvez até um perfil que se aproxima mais do millennial, onde você vai ver na Z mais nova essa ansiedade, essa impaciência, essa busca por uma praticidade maior e muitas vezes até dificuldade de lidar com modelos que são mais, né, retilíneos, conservadores e lentos, que é a realidade um pouco do mercado de trabalho. E agora o que tem acontecido com o fenômeno econômico, com as mudanças políticas, as questões que estão em debate, até a própria polarização, é que artigos também eu li agora recentemente, os empresários ou decisores, os CEOs, já procurando subir um pouco mais o tom nessa ideia. Vai voltar para o presencial, o trabalho hoje tem que dar resultado, mais escassez, mais entrega, mais cobrança. Então eu tenho alertado na própria Rock Ensina, em treinamentos, plataformas, orientações, de que é preciso se preparar para esse movimento que sempre chega, é preciso entregar. E agora há uma tendência que esse tom
aumente um pouco mais nessa ideia de necessidade de resultado, negócios, ou seja, o Z vai ter que produzir, sim, mais resultado prático para ele também se manter nessa esteira, já que a competição também é muito maior, né? Então, você tem um cenário de mais gerações, mais cursos disponíveis, mais informação democratizada, você tem mais competição. Então, não há como escapar da competição. Só que a ironia é, na Roca ensina, pelo menos nos estudos, no nosso caso, as cores que são ligadas, ou comportamentos ligados à antifragilidade e inovação, caiu muito e subiu muito as cores ligadas à parte fatos e dados, usam muita informação e estão mais emocionalmente afetivos, ou seja, eles estão precisando não só de apoio técnico, eles estão precisando de apoio emocional. Né? Dois pedidos são empatia e apoio psicológico, né? Ou seja, eu não quero só que você me oriente como antigamente faz isso e segue aqui. Eu quero também que você me reconheça, dê feedback, se comunique comigo. Então existe esse fator humano. Por isso aí essa coisa de, se você souber ter essa pluralidade de troca e olhar pelo agente humano, você percebe que tudo fica mais fácil e ambos aprendem. O que vai acontecer da geração X em relação X, né, filhos de veteranos ou boomers, que é a geração do meio, né, vamos colocar aí de 45 a 60 anos, é que muitos viram os pais se dedicarem ao trabalho a vida inteira e muitas vezes tomarem uma rasteira ali numa jornada, perdendo uma estabilidade. Então, eles viram a dor das demissões, da dedicação ao trabalho. O que acontece, e aí o workaholic era alguém muito valorizado, se você pegar a própria ideia da geração X, que era sucesso, e dá para fazer sucesso jovem. Tanto é que o X inaugura o happy hour, né? O happy hour, quer dizer, essa ideia do trabalho se estender para o social é inaugurado pelo X. Então esse workaholic estava no auge, você ser multitask, ocupadíssimo, tresloucado, ficar no trabalho 15 horas, era o máximo, era até uma validação do sucesso. O que essas gerações, a partir do milênio, começam a observar é a perda desse valor. Hoje o Z, e talvez até o próprio milênio, olha e fala, eu vou querer ficar enlouquecido como esse chefe, eu vou querer abrir mão da vida familiar, não vou ter tempo para nada e vou viver dedicado ao trabalho nessa intensidade. Então vamos dizer que o workaholic ficou over e o empreendedorismo começou a crescer. E nos Estados Unidos, pesquisa com mulheres jovens da geração Z, a carreira mais desejada é ser uma influencer digital. Então você já vê a própria ressignificação da ideia do conceito de trabalho, de você poder empreender. Então acho que esse desejo dessa independência, de poder se fazer, de ter mais escolhas e opções, ela começa a se acentuar e acelerar mais. Então as práticas para a empresa seduzir e trazer millennials e Zs para o meio de trabalho é colocá-los em projetos em movimento, sabe-se muito isso. Coloque em projetos, permita crescimentos laterais, o job rotation, permita que ele possa pegar outras experiências, que ele se mantenha interessado por ter mais chance de trabalhar em projetos. Então, já é uma geração que valoriza muito essa ideia de empreender, mas pode ser um empreendimento de curto prazo, eu vou para o próximo, né? Bacana. Eu trouxe alguns dados aqui do grupo Consumateca, que estuda justamente gerações e ali mercado de trabalho, e eles fizeram uma pesquisa com jovens da geração Z na América Latina. Então, e aí, assim, puxando isso do papo de empreendedorismo e tudo mais, 83% dos jovens latinos, eles têm a estabilidade financeira como assim, é o principal preocupação. Até porque quando a gente tá falando disso, a gente tá falando que muitos desses jovens, eles sustentam casas, então eles pagam as próprias contas e tudo mais, principalmente quando a gente tá falando de Brasil e América Latina, porque a gente tem uma discrepância social ali. E 72% priorizam a saúde mental, que entra justamente isso que você estava falando, Roberto, da empatia, do emocional. Então, assim, eles querem trabalhar, e eu acho que é muito esse equívoco que a gente tem de falar: ah, mas o jovem não quer trabalhar. Eles querem trabalhar, mas eles querem um trabalho que faça sentido e que eles não tenham um burnout. Eles querem ter energia para essa vida pessoal. Então, eu acho que assim, e aqui a Adê vai poder falar também muito sobre isso. Na Plexi, a gente tem muito Plexi Cuida, esse olhar para a saúde mental. E eu acho que isso foi algo que a geração Z trouxe pra gente, né? Ou a pandemia? Caiu o questionamento. A geração Z na pandemia? Consequências né, unido ao fator do comportamento geracional. Acho que as duas coisas dá para compor. O que talvez a gente comece a perceber é que a chegada dos jovens aprendizes, dos novos estagiários, então, de novo, né, o Z mais novo com o Z mais velho, nesse intervalo de 7, 8 anos, pode chegar a 10,
é que isso, né, eu tenho notado em falas de C-levels, CEOs, palestras que eu participo, de que me parece que ela vem com um senso de impaciência e um incômodo de velocidade um pouco maior do que os conservadores mais velhos, mesmo na mesma geração. Então, assim, há um ceticismo até em relação a olhar para esse irmão mais velho, vamos colocar assim, né, que é no abismo dele, 7 anos é já uma distância enorme, né? E ele olha e fala, caramba, né, tanta estabilidade, ganhando esse salário mediano, e eu não sei se eu suportaria, eu quero algo a mais. Então, de novo, né, há uma tendência do tom, aí eu vou falar de cores, mas falando de comportamentos, que na Rock a gente fala, o amarelo e vermelho, que é criar e inovar e empreender, o tom disso está subindo na alta direção, então há uma tendência das cobranças aumentarem muito mais, o próprio fator econômico, as questões de resultado, no final você tem que entregar subindo, e tem esse componente chegando com as gerações mais novas, né? Porque se eles pegarem um cenário de mais escassez e cobrança, e aí é proporcional ao ambiente de trabalho, há uma tendência que talvez eles fiquem mais céticos em relação aos mais velhos e achem que você pode mais. Então me parece que o apetite de uma turma que está chegando pode ser maior do que esses que estão nesse estágio de definições ainda buscando estabilidade e conforto. Porque acho que o grande dilema, eu que sou empreendedor, né, eu puxo muito, a Rock Ensina, se fosse colocar uma escola que ela ajuda a levantar o comportamento do lado da iniciativa e da ação, de você atuar sobre escassez. Mesmo que você não tenha escassez, cria ambientes que forjem escassez, sabe essa história? Pô, ninguém quer pegar o projeto do final de semana que o chefe pediu, pega você. Porque só isso e apresentar isso, né, ali para o chefe vai te desenvolver um componente socioemocional que só aprende se você fizer isso. Aí que é o dilema. Você só vai desenvolver o socioemocional se você for ao encontro de pessoas em ambientes que você não goste. Amanda, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui para o que o Roberto falou sobre esses cuidados psicológicos, né, que essa geração talvez tenha talvez não, né? Eles têm mais cuidado, né? Eles estão olhando mais para sua saúde mental e etc. E a gente estava até comentando aqui um pouco sobre os programas que nós temos aqui dentro, né? Como o Plexi Cuida, que é um programa bem voltado também para a saúde psicológica, a saúde mental. Mas, além disso, eu gostaria de voltar um pouquinho, 2 anos atrás, e falar sobre o nosso spin-off, né? Que não foi simplesmente uma mudança de marca, mas é muito marcado pela mudança de marca, né? E internamente a gente vive um momento onde a cultura está se adaptando e óbvio que essa nova geração é uma parte essencial disso, afinal de contas, são nossos clientes hoje, né? São nossos usuários hoje, e isso é muito importante para nós. E nesse contexto, nós estamos aí cascateando uma nova cultura dentro da empresa que busca muito ser, então, uma bússola para a liderança. É aquela bússola que vai te dar o norte da onde nós queremos chegar. E a importância do que você falou, né, de como a gente se adapta e como a gente engaja essa geração nisso. E globalmente nós Plexi, estamos olhando para isso, né, com esse novo formato de cultura. E o que eu acho muito legal nisso, que é uma cultura em andamento, assim, aquele work in progress, né? Nós estamos trabalhando em construir essa cultura enquanto estamos nos adaptando a tudo novo que está acontecendo nesse novo mundo, por assim dizer, né? A gente tem realmente, eu sinto que a gente tem uma quebra ali pós-pandemia, e a gente continua se adaptando, né? A nossa realidade, o nosso dia a dia continua se adaptando. E essa bússola aí, né? Essa bússola cultural, ela é muito flexível. Então, ela vai se adaptando conforme o nosso mercado vai trazendo novidades, vai trazendo desafios. E nós, como líderes da empresa, vamos nos adaptando a essa realidade. Eu acredito que hoje, nós, liderança da Plexi, somos muito mais flexíveis do que éramos antes da pandemia. E isso vem muito junto com tudo que você falou sobre essa geração. Nós estamos nos adaptando. Nós, pessoas, nós, profissionais, nós, empresa. Assim, e você ter um guia, sabe, que pode ser alterado ali no meio do caminho e adaptado para essa nova realidade, acho que é um bom ponto para fazer com que eles se engajem.
o jovem, né, de hoje, aquilo que a gente vem falando, ele gosta da personalização. Então, eu acredito que a gente precisa realmente personalizar para poder, então, alcançar aí um objetivo maior que seja bem bom para todo mundo. E isso é muito legal você trazer isso, Dê, porque é justamente, né, Pluxee traz isso ali na cultura e na essência. Quando a gente fala dos 2 Es, inclusive te dando esse contexto, Roberto, é justamente o engajamento do colaborador. Então a gente tem ali o Plu, de tipo mais, e aí o X conectando esses 2 mundos. Então é justamente para trazer propósito, para que a gente também consiga ter diversidade dentro dos times. Então quando a gente pensa em diversidade, não só cultural, mas etária, mas assim, de gênero, Sim, e puxando isso, Amanda, eu queria fazer uma pergunta para o Roberto. Oh, Posso? claro. Ótimo. Roberto, você falou bastante sobre pluralidade, certo? E aí eu queria te fazer uma pergunta aqui. A gente passou aí alguns anos falando bastante sobre sustentabilidade, falamos sobre diversidade, e eu quero encaixar tudo isso aí naquelas letrinhas, no A, no S, no G, né? E te perguntar, como que você acha que isso impactou essa nova geração? Eu acredito muito que essa diversidade que a gente encontra aqui, social, econômica, dentro do nosso ambiente de trabalho, tenha sido influenciado por esse movimento que aconteceu nos últimos anos, bem focado no ASG. E você tem algum estudo que fala sobre isso? Ou o que você acha disso? Eu acho que tem relação, certamente, né? Ou seja, a pluralidade aumenta também porque as iniciativas e práticas, né, reforçaram a chegada disso. Isso contribuiu muito para essa era da pluralidade nessa geração. Então, sem dúvida nenhuma, já dá para fazer essa conta em matemática racional que, de fato, isso afeta. E acho que isso traz aos Zs, né, uma perspectiva que é inédita do ponto de vista geracional de ter, né, essa diversidade no ambiente de trabalho, coisa que as outras gerações não vivenciaram nessa intensidade. Esse aspecto mais inclusivo, né? Essa coisa de conseguir lidar com essa diversidade, com essa complementaridade de uma forma mais natural, sabe? Menos categorizando, né? Ou seja, ela consegue, parece que fluir, eles têm uma fluência, uma troca natural. Né? E tem uma coisa interessante das Zs, também evocando a sua fala, é que às vezes, estudos norte-americanos, estava vendo os estudos sobre comportamento do jovem da Z agora, começou também a voltar a sair mais com os amigos para eventos externos. Então a Z, ela também está recuperando o movimento, e lá nos Estados Unidos isso não acontecia, acho que desde os anos 80, assim, porque todo mundo foi meio com a tecnologia, vivendo essa coisa da individualidade, do home, né, de se fechar, etc. E a Z agora está vendo essa perspectiva também, como eu falei, de carreira, de agora poder também recuperar hábitos de socialização, porque também o impacto, talvez, do que eles viveram agora permite a eles vivenciar isso. Então você tem um aumento até dessa coisa de ir ao encontro de grupos, de sair mais, de ter esse hábito do movimento externo, né? Então esse é um dado interessante fora do país, mas já aponta comportamentos comparados a outras épocas. Então eu acho que de fato inclusivo, pluralidade e diversidade, acho que esse é um ponto que a gente pode colocar. Puxou uma coisa aqui, Amanda, que me traz muito para uma realidade que eu, pelo menos como gestora, vivencio aqui, né? Que é a questão deles quererem conversar mais, né? E não é só a questão do afeto, tá? É a questão da tal transparência que foi tão falada, né? Por esses tempos, mas que não é uma transparência, joga aqui na mesa o que é. Não, eles querem entender o que está acontecendo. Eles querem que a gente explique as decisões tomadas. Eles querem que a gente coloque o contexto nas coisas. E isso é uma novidade muito grande pra gente, porque a gente não tinha isso antes. Pra nós é porque tem que ser feito. É porque foi uma decisão. E assim, e a gente não precisava de muita explicação, porque foi nesse contexto que nós nos desenvolvemos, né? Nos tornamos profissionais. Eu acho que essa é uma característica muito específica dessa geração.
eles querem o contexto das coisas. E nós, como liderança, né, como gestores, precisamos nos adaptar a isso. Precisamos entender, claro, até onde a gente vai com a informação, né, porque a gente precisa moldar ali, né, e fazer com que aquela informação seja entregue de uma forma que eles vão conseguir usar com propósito, né, e ao mesmo tempo que a gente fica, nossa, mas espera, eu tenho que abrir a informação? Então, eu acho que essa também é talvez um desafio para nós, né, como líderes. E aí, pensando que é isso, né? Eles são nativos digitais, eles nasceram bombardeados por informações. Para eles é muito direto, é muito óbvio que assim, tá, eu preciso saber por que eu tô fazendo isso. E aí a gente volta de novo pro propósito, né? Tipo assim, eu preciso ver, tipo, um significado nisso. Qual é o propósito? E a gente tem dados interessantes, né, internos de gerações dentro da Pluxee, Roberto, que eu acho que esse mix de gerações também faz com que a gente vá fortalecendo essa cultura. Aqui na Pluxee nós temos a maioria millennials, né, bom, você já trouxe, então o mercado de trabalho hoje ele é um raio-x do mercado de trabalho. Nós temos uma parte de X, né, então uma grande parte, eu diria, ali em torno de 27%, não é um número baixo, né, mas também como você já trouxe, é uma realidade do mercado. Nós temos baby boomers aqui, é 1% da nossa população, mas é 1% muito importante, que traz também essa diversidade, né, para o dia a dia. É muito legal ver como isso acontece no dia a dia, né, essa transição ali, né, entre eles. E nós temos uma parcela importante, 18% de geração Z. Então, 18% quando eu falo assim, pode até parecer não muito, mas gente, é bastante. E os jovens estão aqui convivendo com os baby boomers, com a geração X e com a liderança majoritariamente millennial, né? Então, essa variedade aí de gente é muito legal. É muito bacana conviver e eu acho que mostra, né, que não só que o mercado está assim, a Pluxee está seguindo talvez a tendência do mercado, mas mostra também que esse número, 18%, ele tá trazendo pessoas que estão esses nativos digitais que também trazem essas novidades para dentro da empresa, né? E assim, uma coisa que eu acho legal de dizer é que eles também tão afetados por esse digital de forma positiva. Então, muitos deles estão usando a tecnologia para aprender novos idiomas, para, de repente, se especializar em alguma coisa que na nossa geração não era tão de fácil acesso. Então, eles também trazem outros conhecimentos, né, para o nosso dia a dia. E eu vou pegar até um gancho na fala sobre liderança anterior, para depois chegar nessa questão do componente geracional no ambiente de trabalho, que vocês até comentaram, é uma geração que quer, né, mais atenção, quer mais explicação, quer narrativa. Mas se você pegar o histórico geracional, mesmo as nossas carreiras, você certamente, se tivesse que numerar aqui individualmente cada um, você vai lembrar de lideranças que você teve que te impactaram positivamente, foram lideranças que se comunicaram, que colocaram contexto a você em fase jovem. Então, se você pensar nos melhores professores, Sim. né, a liderança no ambiente empresarial, você vai conseguir fazer sua lista. E aí você vai perceber o quanto isso te ajudou na formação do que você é. Então, tem uma coisa simples desse ponto de vista da formação e da retenção e do desenvolvimento, também, de novo, elemento humano. Tem apontamentos que dizem que empresas que dão feedback semanal para colaboradores, com uma frequência e uma rotina regular, tem 60% mais comprometimento do funcionário. Então, o funcionário que atua no local onde ele tem, né, reconhecimento e feedback semanalmente, já aumenta em 60% aquele engajamento que ele falou que hoje é baixo. Então, de novo, independente da questão geracional, a participação e a troca, o feedback, é o agente humano que de fato retém e desenvolve. E isso vale para as nossas histórias, porque a nossa vida e os feitos, as conquistas, os valores foram construídos e inspirados em lideranças que nos impactaram. E se você pensar nessas pessoas, você vai notar que elas certamente tinham inteligência emocional, sabiam escutar, sabiam se comunicar, colocar
né? E trabalhar isso num aspecto de um tom de desenvolvimento, de um tom, né, que te inflamava ou te colocava em movimento, mesmo na maior das adversidades. Então, esse é o componente que muita gente perde quando a gente está muito mais perto do batidão do trabalho, né? Na intensidade da busca pelo resultado e pelas respostas muito rápidas das coisas. A gente perde essa sensibilidade. E hoje as lideranças estão sendo apontadas as melhores, aquelas que são mais serenas, são mais organizadas, são mais atentas até às emoções. Então, veja, de um workaholic tresloucado, que dava as regras e levava todo mundo na costa, meio Logan Roy, né, série Succession, você tem a transição de uma liderança completamente diferente. E se olharmos para as nossas histórias geracionais, que aqui nós temos também a pluralidade na mesa, vocês vão lembrar o quanto isso impactou, independente da geração, em nossas vidas. Então, o comportamento volta a aspectos humanos que são essenciais. Só que o ambiente corporativo, ele vai meio, né, ele vai criando tanto artifícios resultadistas que ele esquece desse aspecto humano, social, que é o componente que faz a organização, porque no final todo o resto é abstrato. O que faz a empresa são as pessoas. E esse é um elemento que tem que ficar ali como um guia, um lembrete, né? Que é o que a gente faz muito na Rock, né? É trazer esse significado para quem está ali sendo treinado, participando de uma dinâmica ou da plataforma, mas também para quem lidera, para quem é de uma geração que talvez não ainda teve um retrato talvez tão claro do que está acontecendo e quem é essa geração. Porque daí quando você tem uma frase que diz, né, quem enxerga de perto perdoa, acho que é do Roberto Chiniachik. Então você enxerga de perto, você perdoa. Falta esse olhar, né, mais sensível de todas as partes, aí a gente pode colocar, porque também existe por parte da Z muitos estereótipos e visões também distorcidas sobre as gerações anteriores. Então é nessa que você consegue trazer o humano. E aí a gente tem essa representatividade hoje que é muito saudável, né, o millennial como força do trabalho principal, né, Brasil, o X e a Z nessa sequência, a perspectiva 2030, né, a Z se torna a segunda maior força de trabalho. Então, de fato, quem vai levar agora essa sucessão, essa transformação são as gerações hoje com menos de 45 anos de idade, né, millennials e Zs. E nesse desenvolvimento desse futuro, trazer também esse contexto histórico. Acho que é aí que vem o fator de a gente também representar e herdar valores que existiam em gerações pregressas, que até baby boomers, por exemplo, o indicador do baby boomer hoje são 10 mil baby boomers que se aposentam a cada dia. Esse é mais ou menos o extrato atual. Então, nesse instante, 10 mil estão se aposentando. Então, reconhecer, verificar, averiguar e trazer componentes que vão ser importantes de lá, que estão presentes hoje. Então, aí que entra essa pluralidade que se complementa. Eu acho que esse é o caminho para esse sucesso desse novo ambiente de trabalho. A tecnologia como uma ferramenta de ajuda, mas não como obsessão e da razão, que eu acho que é aí que a Z derrapa demais, né? O excesso tem feito até o CEO de onde eu trabalho, o Instituto PSED, Daniel Sonoda, fez uma palestra, o fechamento de uma palestra de RH, ele disse, cuidado com o burnout reverso, né? Porque todo mundo está colocando o trabalho como problema de tudo, e vocês estão esquecendo que vocês passam, todos nós, né? Da hora que você acorda, vai dormir madrugada dentro com uma tela na sua frente te interrompendo o dia inteiro. Então, muitas vezes não é o trabalho a questão é como você está se relacionando com esse excesso. E aí tem o livro do Jonathan Haidt, que acho que pode recomendar aqui para todo mundo, que lida com essa geração, pais, líderes, ou são dessa geração, para entender o contexto, que é a geração ansiosa, que é o best-seller do ano passado, que cientificamente explica as razões do impacto desse excesso. E pensando em liderança, Roberto, eu tenho acompanhado umas pesquisas que dizem que a geração Z não quer ser chefe. E talvez eu queria ouvir sua opinião sobre isso, se é sim uma verdade ou não, talvez no formato que a gente tem hoje de liderança. Porque essa geração, quando ela vê ali um cara engravatado no topo de um prédio, ela olha e pensa assim, nossa, que coisa cafona, porque a gente mudou esse conceito de liderança. Não é mais essa coisa engessada de tipo, atingir o sucesso, eu uso um terno e uma gravata. A gente não usa mais sapato. Exato, sabe? É tênis. Então, assim, que liderança que a gente tá falando? E pensando que, assim, tá, existe um fetiche na liderança, né? Eu vou ser líder, eu vou ser chefe e eu vou ganhar muito dinheiro. E é só isso? Não, a gente também sabe que é um lugar muito solitário. Então, assim, o que é a liderança pra geração Z?
Eu acho que bate muito com a sua pesquisa, já dá essa resposta, né? A própria coisa que a gente falou aqui do comportamento. O fato de ser mais conservadora e estar mais se protegendo nas questões emocionais, já leva a essa conclusão que, de fato, chefia, excesso de trabalho, essa coisa do workaholic over hoje não é atrativo para eles. Então, se a gente olhar no momento atual, de fato é um retrato. Mais conservadorismo, mais estabilidade, mais proteção e, com isso, menos desgaste, né? Então, já existe, acho que, essa concepção. Por isso que a gente pode pegar o dado do engajamento no ambiente de trabalho, 60% não engajados. Então, quer dizer, porque o componente da liderança e do desejo de crescer, daí de novo nós voltamos às questões ligadas à ambição, empreendedorismo e vontade de criar algo, de fazer algo, de competir. Vai ter muito uma relação com a competição. E aí que acho que entra o componente que talvez nessa nova era ainda está meio anestesiado. Esse desejo de fato de você querer materializar ou realizar coisas num ambiente extremamente tradicional, à moda antiga. Né? Esse gosto, esse desejo parece de fato ter sido colocado ali numa prateleira meio, não, eu sigo aqui e não quero ficar. Até os RH têm falando muito isso, né? Porque eles olham as referências, que de novo nós voltamos à liderança. Ele olha a referência da liderança e ele vê a liderança no nível burnout, né? Explosiva. Daí você vai para os impacientes nível master ali. Então, para ele aquilo não é atrativo. Então, isso causa uma repulsa. Amanda, só para complementar um pouco, trazendo também um pouco mais de diversidade aqui, né, e daí especificamente da área, a gente também está lidando todos os dias com pessoas e jovens que estão melhor esclarecidos sobre questões psicológicas, sabe? Então a gente tem mais informação, então eles também a gente tem que lidar melhor porque eles têm consciência das questões psicológicas que afetam o dia a dia. Então acho que esse é um complemento assim também. Ter mais informação também é bom e cabe a gente se alocar ali de acordo, né? De fato, se alocar e se preparar, né? Se fortalecer. A própria NR1, né? Tem um ano aí para... Ela está já em teste, né, em aplicação teste, mas ela passa a valer como regra a partir de 26 de maio do ano que vem. Ou seja, o bem-estar social, psicossocial, emocional da empresa vai ser um agente que vai ser averiguado também. Então, aí a necessidade desse líder que está muito distante desse mundo, recusa em ser flexível e aprender, já é mecanismo de urgência para ele olhar para esse novo aspecto e repaginar isso. E para o Z, eu tenho até feito fala, de lembrar que o ambiente de trabalho, ele tem regras, o trabalho nem sempre, ou muitas vezes pode não ser agradável, ele exige consistência, disciplina e rotina. É algo novo na história da humanidade que a gente se relaciona, tem uma DR antiga aí, né, de virtudes e defeitos, mas menos de 10% das pessoas trabalham com o que sonham, ou seja, estão nos trabalhos que sonharam e conseguiram construir. Existe a grande massa que produz e é árdua e luta desses engajados que movimentam, que muitas vezes encaram isso como um exercício de construção de disciplina que nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser interessante, né? E vai ser preciso entregar. Então, acho que são duas balanço aí disso que pode trazer esse tom, né? De uma realidade também que gere fortaleza, economia e recursos para a gente ter um ambiente de trabalho e de economia cada vez melhor. Roberto, Denise, muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre gerações, sobre geração Z, sobre millennials, que é a minha geração X, que é a geração do Roberto, tem os boomers também, mas temos que encerrar, então eu queria agradecer a participação de vocês. E é isso, esse foi mais um episódio do PlexiCast, muito obrigada. Amanda, a gente tá falando sobre gerações, certo? Essa não é a hora que a gente pede pra curtir, seguir o canal, clicar aqui no joinha, não é isso? Isso, por favor, gente, assim, ó, deixem sugestões de convidados, de temas pro PlexiCast, coloca um joinha e fala, gostaria de ver esse tema. Aqui é um canal de oportunidades, então, por favor, deixe seu comentário. Obrigada.